Olá, está no ar mais uma edição do programa Pensando em Segurança, uma grande parceria entre a Unisul TV e a Polícia Militar. Um programa voltado para a comunidade, com informações e esclarecimentos na área da prevenção do crime, divulgação de projetos educativos, curiosidades, dicas de segurança e entrevistas com pessoas de diversas áreas, sempre com a finalidade de levar a temática da segurança pública mais perto de você. É possível construir uma sociedade mais pacífica e responsável envolvendo os animais? Vamos conhecer hoje o trabalho desenvolvido pela acadêmica de Medicina Veterinária daqui da Unisul, Isabela Yamamoto, que reúne valores como respeito, disciplina, responsabilidade e cidadania a partir da interação entre crianças e cães. Bom, Isabela, muito obrigado. Nossa gratidão aqui pela sua presença no nosso programa. Obrigada a vocês pelo convite. Bom, para a gente começar esse primeiro bloco desse trabalho brilhante que você desenvolve, a partir dessa interação entre crianças e cães, conta um pouco aqui da sua história e como surgiu o interesse pelo trabalho com cães. Então, na verdade eu sempre amei muito animais, eu sempre tive interesse. Só a vida me levou por alguns outros caminhos. Eu cheguei a cursar até Direito também e desisti para seguir a carreira com animais. E o primeiro curso que me veio à mente foi Medicina Veterinária. E eu mudei para Santa Catarina para fazer a faculdade. E eu comecei a me envolver bastante com cursos de adestramento, me interessei muito pela área e atualmente eu lido com as duas coisas juntas. Uma disciplina do curso? Isso, não. Na verdade, até o próprio curso de Medicina Veterinária deixa a desejar bastante a parte de comportamento. Sim. E eu, inclusive, acho que é uma das coisas mais importantes que deveriam ser ministradas na faculdade, até pelo dia a dia nas clínicas, para lidar, que a gente lida com pets todos os dias, Sim. né? Então, era uma matéria que deveria estar presente. Mas toda a parte de comportamento eu procurei fora do curso de veterinária. Fiz curso em outros estados, eu tento ler bastante, é bastante importante. E daí agora eu trabalho com isso. Então, apesar de ter vindo de um curso superior completamente alheio, né, à área que você desenvolve hoje, mas a vocação acabou falando mais alto. Com certeza, animais, assim, principalmente cães. É o que eu mais amo, assim, mais trabalhar, sim. Bom, dizem, né, que o cão ele é o melhor amigo do homem. Você acredita que realmente ele faz jus a esse título? Eu acredito que sim. Inclusive, eu tenho 6 cães, né? Nossa, 6 cães. Então, eu sou um bom exemplo de que, com certeza, os cães são muito amigos, eles são muito companheiros. E eles trazem inúmeros benefícios para a nossa convivência, assim, não tem nenhum ponto negativo. E a questão de fidelidade do cão, né, do cachorro com o ser humano. O cão é talvez o animal mais fiel ao homem, ao ser humano, ou um dos mais fiéis? Como é que você avalia isso? Eu acredito que sim. O cão, assim como nós seres humanos, eles são seres sociais. Então eles têm essa necessidade de conviver em grupo. E como é benéfico tanto para o ser humano quanto para o cão essa convivência, esse mutualismo, então a tendência nossa hoje em dia é realmente introduzir o máximo de cães no nosso convívio. É muito positivo. O cão vive melhor em contato com pessoas? Depende. Eu até falo assim, na maioria dos casos sim, depende de como é essa relação. Assim como tem pessoas que lidam muito bem com os cães, tem também vários casos de maus tratos, mas assim, o cão ele é muito simples com aquilo que ele quer da gente. Ele não precisa, vamos dizer assim, de roupinha cara, de ter o melhor espaço da casa. Sim. O simples para ele é uma caminhada, é ter uma água fresca para ele o dia todo, uma boa alimentação, carinho, entendeu? Entendi. Bom, as pessoas hoje, elas me parece que estão mais sensibilizadas com os animais, em especial os cães. Qual a razão disso? Então, eu acredito que pela crescente incorporação de cães no dia a dia das pessoas, nós estamos na tendência de humanizar mais os cães, ou seja, tratar um animal, cãozinho, como se fosse uma pessoa.
Inclusive, eu trabalho com adestramento e muitos dos casos que eu atendo é por essa dificuldade de comunicação entre o humano e o cão, porque tem um certo limite, às vezes as pessoas passam o limite e fica confuso na cabeça do cachorrinho qual que é o papel dele na casa. E daí um dos meus trabalhos também é de facilitar essa comunicação entre o cachorro e o dono. Conseguir esse equilíbrio, né? Sim, com certeza, tudo é equilíbrio. Até onde vai, né, o papel ali do cão e onde começa o exagero das pessoas em tratar o cão como se fosse um ser humano. Com certeza. E muitas vezes, assim, as pessoas acham que, eu vou adestrar o meu cachorrinho, eu não vou poder mais fazer carinho nele, ele vai ter que ficar só na área externa da casa, e não é bem assim, entendeu? O treinamento bem feito, ele adapta aquela situação da família. O que é melhor para os dois lados, entendeu? Certo. Bom, a gente também vê uma disseminação muito grande assim desses interesses por cães, surgimento a cada dia de ONGs, de grupos, né, que cuidam de animais, enfim. Eu particularmente conheço pessoas que carregam no seu veículo sacos de alimento, de ração para cachorros, para sempre que encontrarem um animal de rua, eles param o carro e oferecem, né, a ração, o alimento para o cão. Sim. Como é que você observa isso, essa caridade, essa solidariedade com os cães? Sim, eu acho muito bacana, assim, porque acima de tudo o cachorro é um ser vivo. O ser vivo precisa da alimentação, é o básico, assim, para a sobrevivência dele. Claro que hoje em dia a gente enfrenta uma situação muito maior, assim, em relação mais administrativo mesmo, de, por exemplo, ter mais projetos de castração, para que esses filhotinhos que depois não têm casas suficientes para abrigar eles todos, para evitar esse aumento exponencial da população de cães. Descontrole, né? Sim, claro, mas para os animais que já estão vivos, que eles já estão passando fome, é essencial que essas pessoas ajudem, inclusive até com alimentação, se possível castração. A gente tem alguns projetos para facilitar a castração social, né? Para fazer esse controle populacional. Bom, e até que ponto é saudável e seguro para as pessoas a relação emocional com os cães? Até que ponto é seguro? Saudável, essa relação emocional. Sim, assim, a gente já sabe que os cães têm inúmeros benefícios para o ser humano, seja inclusive fisiológicas. Os cães, eles liberam uma série de hormônios do prazer que a gente fala, né? Tipo endorfina e outros hormônios, e também eles inibem a eliminação de hormônios do estresse, que seria o cortisol principal, que a gente sabe, né? Além de controle de pressão arterial, a gente pode ver até na própria casa, assim, quando tu tem contato com o teu cachorrinho, tu fica muito mais tranquilo, tu esquece dos problemas. O próprio contato no pelo do cão, o fato de você ver o teu cão quando tu chega em casa, já libera toda essa série de hormônios, além de te ajudar a sair um pouco desse mundo caótico que a gente vive hoje, né? O cão, ele é tido como o exemplo mais claro de pureza, tanto que muitas pessoas se espelham em cães para lidar no dia a dia da vida mesmo, que é uma das coisas que ajuda bastante no trabalho com as crianças, porque é um animal puro, é um animal que às vezes mesmo se você for lá e bater nele, você chamar ele de novo, ele vai vir com o rabinho abanando para você. Então, a gente se espelha muito em cães como ser humano mesmo, sabe? Interessante. Bom, e um cachorro agressivo, ele pode ser domesticado? Pode, sim. Claro que assim, é um trabalho muito maior por trás que envolve. Assim, o cão ele tem que ser retirado daquele ambiente que ele está acostumado a estar, porque na realidade a agressividade, ela pode ser uma agressividade por medo ou pode ser por ser um cachorro de temperamento mais forte mesmo. Então tem que ser avaliado cada caso, trabalhar a origem do problema e mostrar para aquele cão que o ato de atacar ou tentar morder não vai resolver o problema dele, entendeu? Então é um trabalho mais complexo. E para proteção residencial, existe alguma raça mais indicada que você conheça?
Assim, como guarda, né? Eu tenho um pastor holandês. Nos dias de hoje, o pessoal tem usado bastante pastor holandês, pastor belga malinois, pastor alemão para a guarda territorial. Sim. Mas eu gosto de frisar bastante que não é só a raça que vai definir se um cão é bom ou não para a guarda. Tem toda uma questão de habilidade física, o cão tem que ter uma série de critérios pré-estabelecidos, tem que ser feito um treinamento também, não é simplesmente pegar o cão e colocar no quintal e achar que ele vai defender a casa. Cuidar da casa. Inclusive, qualquer treino de proteção tem que ser feito um treino de obediência prévio. Isso para qualquer função de trabalho que o cão for ter, ele precisa uma obediência antes, até porque você está lidando com instintos. Sim. Então, se tu não consegue controlar aqueles instintos, fica perigoso, entendeu? Certo. Nós vamos para o intervalo agora, tá, Isabela? Uhum. O programa Pensando em Segurança volta em instantes, não saia daí. Olá, estamos de volta com o programa Pensando em Segurança, o segundo bloco. É possível construir uma sociedade mais pacífica e responsável envolvendo os animais? Estou conversando hoje com a acadêmica de Medicina Veterinária da Unisul, Isabela Yamamoto, que desenvolve um grande trabalho que reúne valores como respeito, disciplina, responsabilidade e cidadania a partir da interação entre crianças e cães. Bom, esse trabalho, Isabela, você desenvolve, né, com crianças e cães. Você pode falar um pouco sobre esse trabalho, né, a partir da terapia assistida por animais? Então, primeiramente, eu queria fazer uma diferenciação de conceitos. Sim. Que hoje em dia a gente fala muito sobre pet terapia e às vezes as pessoas confundem um pouco os termos. É que a gente tem educação, atividade e terapia assistida por animais, tá? O que eu faço hoje em dia na creche seria atividade ou educação assistida por animais, que tem muito mais um viés educativo, recreativo. A ideia é estimular realmente as atividades feitas dentro da escola ou da creche com as crianças. E no caso da terapia assistida por animais, daí já é uma equipe multidisciplinar que faz, um trabalho muito mais complexo. Uhum. Geralmente é realizado para crianças com algum tipo de deficiência física ou mental. Pode ter relação com fisioterapeutas, psicólogos, várias outras áreas da saúde. Então, e é um trabalho que, assim, é independente de qualquer uma desse tipo de intervenções assistidas por animais, o animal tem que ser previamente treinado. Mas no caso da terapia assistida por animais, esse animal é exclusivo para aquele trabalho. Então, ele é escolhido desde filhote, tem todo um treinamento realizado, né? Isso, de acordo com o tipo de atividade que ele vai desenvolver. Essas atividades, todas elas são pré-programadas, então é um trabalho muito mais complexo. Isso, a parte de visitação em escolas, de trabalho dinâmicas em creche que eu faço, é atividade assistida por animais. E, na realidade, o meu trabalho na creche, ele começou por um convite, e daí eu fui visitar a creche, levei os cães, as crianças adoraram e nós decidimos fazer... Qual é a creche? Creche Joana de Ângeles. Joana de Ângeles. Isso, okay. É a creche educacional. Ela, inclusive, o trabalho é voluntário. E temos outros voluntários presentes lá também que fazem outras atividades de judô, tem turminha de balé também, é bem legal. E esse trabalho na creche, a ideia inicial era fazer realmente só uma recreação. Eu já queria fazer algum trabalho relacionado e surgiu essa oportunidade. E de início, eu percebi que as crianças estranharam um pouco. Elas gostaram, ficaram curiosas com aquela situação, tipo, nossa, que legal, cães aqui. Só que muitas ficaram com medo.
a maioria das crianças ficaram apreensivas, Sim. porque às vezes pela criação de um conceito de que cachorro é perigoso, ou cachorrinho não pode chegar perto, ou aconteceu alguns exemplos até de crianças fazerem relatos de maus tratos em casa com animais. Então, foi algo que foi construído, assim como também tiveram crianças que foram abordar os cães da maneira já violenta, ou tentando puxar o rabo, puxar a orelha, beliscar. Então, esse trabalho comigo e com as professoras da creche também tinham muito o objetivo de mostrar para as crianças que animais não devem ser maltratados, como tratar eles com carinho. E eu percebo assim, hoje em dia, como que a relação delas com os cães melhorou demais, assim. Eles já... Você acompanhou uma transformação, Sim, né? com certeza. Nossa, agora. muito. Mudou muito, assim. Até pela própria questão da disciplina das crianças, de quando eu chego, a professora pede para todas as crianças sentarem em círculo, ou então elas têm que esperar em pé próximo à parede. Tem um respeito também de quem que vai interagir com os cães primeiro. Eu sempre peço à professora para me dizer quais os melhores alunos, quais alunos se comportaram melhor na sala de aula, quem que está mais caladinho. São as primeiras crianças a realmente interagirem com os cães. E isso acaba estimulando elas indiretamente dentro de sala de aula. Então, a partir de uma perspectiva, né, recreativa, vários outros valores surgiram a partir desse trabalho que você realiza. Onde você fala que está estimulando a disciplina, a responsabilidade, paciência, né, de esperar uma atividade ou outra, Com certeza. o respeito aos animais, algo de extrema relevância a ser aprendido na primeira infância. São observações bem importantes que você faz disso e que traz esse resultado, né, prático, perceptível, de melhoria das crianças, né, de evolução delas em várias áreas humanas delas. Com certeza. E não só assim da relação delas com os cães, mas entre as próprias crianças. Porque de início aconteceu algumas vezes de uma criança às vezes querer bater em outra por querer fazer carinho no cão e a outra criança está na frente, e nessa hora a disciplina a gente tem que educar. Então eu tirava as crianças, não, então já que vocês estão brigando por causa do cão, vocês não vão fazer carinho no cão agora, eu vou dar espaço para outras crianças que estejam mais tranquilas e receptivas, de maneira equilibrada, Claro. para depois fazer o contato com o cão. Então eu percebi que inclusive até o próprio índice de conflito entre as crianças diminuiu. Porque elas sabiam que pela violência elas não iam conseguir nada ali. E pelo contrário, elas iam ser excluídas da atividade. Teriam consequências. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Certo. Bom, você falou que elas melhoraram muito, então você pode dizer que elas se adaptaram, né? As crianças se adaptam bem às regras, horários e disciplina, pelas suas observações? Isso Com foi bem certeza, positivo? sim. Até as professoras ajudaram bastante nisso. Eu já deixava previamente, por exemplo, ia entrar a turminha, eu queria que todo mundo fizesse uma rodinha, porque cada atividade é diferente. Tem atividade que é só sobre educação e higiene. Eu coloco, por exemplo, as crianças para escovarem os cães, e para elas pensarem, vocês têm que escovar o cabelinho de vocês em casa também, não tem? É a mesma coisa o cachorrinho. Tem a aula sobre alimentação, que daí eu levo ração, eles alimentam os cães com a mão. Eles participam desse processo. E eu explico, claro que assim, nem todo cachorrinho vocês vão poder fazer isso. Porque esses cachorrinhos aqui, eles já são treinados. Até para elas terem cuidado também de não abordar qualquer cachorrinho na rua. Claro, né? e cometerem algum Sim, tipo claro. de prejuízo para elas. Sim. Bom, e você tem uma cachorra muito especial, o nome dela é Suki. Isso. Né? Ela é bem especial, ela tem comportamentos que realmente chamam a atenção. Sim. Né? E nós vamos assistir agora um pequeno vídeo mostrando um pouco da performance dessa cachorra. Foi encontrada em atividade suspeita, excesso de fofura, lambejos. Vamos fazer revista agora, mão na parede. Vamos ver se tem algum objeto não identificado aqui. Se ela possui alguma arma de fofura.
parece que tá limpa. Ah, vai fugir, é? Bang! Realmente muito bacana. As crianças devem gostar bastante, né? Sim, sim. Bom, pelas suas observações, Isabela, tudo isso pode contribuir para o desenvolvimento da cidadania dessas crianças? Com certeza. Às vezes, para quem vê de fora, acho que é um trabalho muito simples, porque as pessoas têm ideia, atividade com cães, a gente pega o cachorrinho bonitinho, fofinho e leva lá para as crianças e deixa fazer carinho. Na verdade, é um trabalho muito mais complexo, porque todos esses comandos, todas essas atividades que são realizadas com os cães foram ensinadas antes. Eu tive que ensinar cada coisinha, desde ensinar o cãozinho a pegar a comida na mão sem machucar, a não pular, ou pular se eu pedir para ele pular. Esses comandos, tipo de mão na parede, o bang, tudo isso foi ensinado antes. E é justamente com a ideia de entreter as crianças e criar nelas o interesse, às vezes, para atividades que elas não queriam fazer. Tem uma atividade que eu gosto bastante de fazer com os menores, eu tenho várias bolinhas de várias cores. E daí eu pego uma das bolinhas, eu peço a criança para dizer o nome daquela cor da bolinha e só depois ela pode jogar a bolinha para o cão. Então, coisa que às vezes fosse numa sala de aula, a professora pedindo para ele as cores, ele não ia ter tanto interesse de fazer. Exato. Entendeu? Okay, vamos continuar no próximo bloco. Nós vamos agora novamente para um breve intervalo. O programa Pensando em Segurança volta em instantes. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Pensando em Segurança. É possível construir uma sociedade mais pacífica e responsável, envolvendo os animais? Estamos conhecendo o trabalho desenvolvido pela acadêmica de Medicina Veterinária da Unisul, a Isabela Yamamoto. Esse trabalho que reúne valores como respeito, disciplina, responsabilidade e cidadania, a partir da interação entre crianças e cães. Bom, Isabela, nesse último bloco, queria começar com você. Você contasse alguma história, né, desse trabalho que você desenvolve, algo que te chamou a atenção, né, desse trabalho com as crianças. O que você pode contar para a gente? Então, passadas algumas interações, é uma coisa que eu achei muito marcante, assim, que foi legal, é que no momento em que eu chegava com os cães para fazer as interações, as crianças já ficavam numa expectativa tão grande, assim, eu conseguia ouvir às vezes o grito da sala, assim, claro que a professora depois acalmava eles, Sim. Mas assim, a empolgação deles para a atividade. E chegou um ponto que quando eu chegava com os cães, eles vinham, ficou bem marcante, as minhas crianças vinham me abraçar, assim, como se eu fosse a pessoa que estivesse proporcionando esse momento para eles, sabe? Então, isso me marcou bastante. Eles gravaram rápido, assim, meu nome, o nome dos cães também. O dia que às vezes eu trocava um cão ou outro para levar, eles perguntavam do cachorro que não foi. Tipo, o dia que eu não levei a Suki, eu levei a Kimura, uma American que eu tenho, que eu faço essas interações também. Eles, e a Suki? Onde é que tá a Suki? E eles me abraçam, perguntam como é que eu tô, o que eu faço da vida. Então, assim, eu acho muito legal porque o cão, ele cria uma ponte entre os profissionais e as crianças, ou os pacientes, né, no caso da terapia também. E eu acho muito importante isso. Eu já fiz algumas visitas em lar de idosos também, e é incrível o quanto o cão possibilita para as outras pessoas contar histórias, experiências de vida, Sim. dizer um pouco a respeito do que elas estão passando, aproxima, coisa que às vezes elas não falariam. Eu vou bastante em parque, na Beira-Rio, com os meus cães também, e é incrível, assim, até no shopping também eu gosto de levar eles sempre que possível. Eu fiz até um vídeo esses dias em tempo mais acelerado para mostrar a quantidade de pessoas que vieram ter contato com os cães sim, só por aquele momento de prazer mesmo, sabe? Que os cães proporcionam. E é muito gratificante ver também
o quanto que isso é benéfico para os cães também. O Nico e a Suki, eles são apaixonados por pessoas. Se eles estiverem na rua e alguém mexer com eles vão parar o que eles estiverem fazendo só para ganhar a atenção e carinho daquelas pessoas. E eu preciso que eles sejam assim também. Então é bem legal. Bom, Isabela, e quais sentimentos que você experimenta ao participar da transformação dessas crianças? Você é parte disso? É extremamente gratificante, assim. Já havia um tempo que eu estava procurando um trabalho voluntário para fazer e eu digo que as coisas aparecem, assim. Sim. Esse trabalho da creche apareceu para mim no melhor momento possível e eu sei que tanto eu quanto os cães esperamos sempre aquela hora na semana para fazer a interação com as crianças. Eu sempre tento ensinar coisas novas para eles também, para os cães, para levar para as crianças. E eu percebo assim, o quanto que muda a visão deles em relação ao animal. Porque a maioria das crianças de início tinha muito aquela ideia do animal tem que manter a distância, tem que evitar, ou alguns até tem que bater, não pode deixar se aproximar. A Suki até, ela tem mania de dar beijo, ela gosta bastante de lamber. Então, de início, as crianças ficavam apavoradas com aquilo, né? Meu Deus, o cachorro vai me morder. Uhum. E quando elas entenderam que não, que o que a Suki e o Nico tinham para oferecer para eles era amor, carinho, e eles queriam isso em troca, mudou completamente a visão das crianças. Eu vejo que assim, tem umas que me pedem, inclusive, ai tia, pede o cachorrinho para me dar beijo, porque ela, se tu abre a mão na frente dela, ela procura a mão para lamber, né? Que às vezes eu colocava uma comidinha, alguma coisa assim. Então, é muito legal ver que assim, as crianças criam interesse nisso que às vezes elas não tinham antes, ou tinham medo. Então melhorou muito essa relação. Inclusive, eu acho que cães até dentro de casa são muito benéficos para criar senso de responsabilidade nas crianças. Por exemplo, filho, olha se a aguinha dele tá limpa, tem o lugarzinho de fazer cocô e xixi, já deu a comidinha pro cachorrinho hoje, já vamos levar ele para passear. Então, assim, é a maneira mais simples, mais pura de criar um senso de responsabilidade na criança mesmo, de mostrar para a criança que ela é responsável por uma vida. Então, e até essa questão também, como se aproximar do cachorrinho, não bater, a questão do carinho, isso tudo indiretamente vai ensinar a criança até como ela lidar com humanos depois. Então, eu acho que é muito importante. Eu, desde pequenininho, eu sempre tive cachorro. Um ou outro pequenininho, assim, agora eu gosto mais de cachorro grande, né, que agora tem espaço. Mas, eu, desde pequenininha, eu sempre quis ter cachorro. E a mãe sempre me dizia isso, você pode ter desde que você cuide. Se você não for cuidar, eu não vou te dar um cachorrinho. Então, desde pequena, eu já tive essa interação e eu vejo que ajuda bastante. Bom, então, para quem tem criança em casa e quer ensinar o filho uma primeira responsabilidade, ter um cão é uma excelente opção. Sim, com certeza. Claro que assim, os pais em casa são quem dão exemplo para a criança. Claro. Então, assim, a criança, assim como o cachorro, ela está sempre prestando atenção nos outros membros da casa, em como eles estão lidando. Então, não adianta só você falar para a criança que tem que fazer tal coisa, você tem que dar o exemplo também. Claro. Então, as crianças, a cachorro é a mesma coisa. O cachorro, ele observa muito. Então, vai valer muito mais para ele, tanto para o cão quanto para a criança, visualmente o que os pais estão fazendo dentro de casa do que o que falar propriamente dito, entendeu? Então, a criança ali, ela consegue criar senso de responsabilidade e vai aprender, inclusive, a respeitar não só os animais, mas criar senso de respeito por pais, professores, colegas, né, instituições, né, num nível maior. Com certeza. É realmente um grande trabalho de educação. Sim, com certeza. Bom, Isabela, o nosso programa chegou ao fim, passou bastante rápido, né? Com certeza. Eu quero deixar aqui novamente o meu agradecimento e o meu reconhecimento pelo brilhante trabalho, fantástico, que você desenvolve junto a essas crianças, né, nessas diversas instituições. Obrigada. Bom, e hoje eu conversei com a acadêmica de medicina veterinária da Unisul, Isabela Yamamoto, que falou sobre a aprendizagem de valores
como respeito, disciplina, responsabilidade e cidadania a partir de um trabalho de interação entre crianças e cães. O programa Pensando em Segurança fica mais uma vez por aqui. Obrigado a você pela audiência e pela companhia. Até o próximo programa e não se esqueça, apoie quem te protege.